Olá, sejam bem-vindos a mais um AgnaCast. Mais uma semana que estamos aqui com a bênção do Senhor Jesus para trazer uma palavra abençoada. Então já comece dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, com a família, para que nós possamos ter mais e mais pessoas acompanhando essa palavra rema do Senhor. Porque nós estamos na série O Caminho da Excelência. E essa série tem ajudado muitas vidas, muitas pessoas a entender qual é o caminho para ser uma pessoa de excelência, qual é o caminho para conquistar os objetivos, para poder ter a paz verdadeira de Deus. E hoje nós vamos para o 6º capítulo, isso mesmo, já é o 6º capítulo da série e você não pode perder os próximos capítulos. E para você que ainda não assistiu os capítulos anteriores, não deixe de assistir. Está no canal da Adna Central e você pode acompanhar todos os capítulos porque é uma sequência. E essa sequência, que serão 14 capítulos, que trará você a um conhecimento, ao caminho da excelência. Esse conteúdo é um conteúdo que o Senhor colocou no meu coração. Foi um conteúdo que eu ministrei há algum tempo, né? Para alguns empresários, né, numa palestra que eu estava dando, e Deus colocou no meu coração, por que não tornar isso uma série para o AgnaCast, né? E nós também estamos no desafio de tornar essa série também um livro, né? Então quem sabe até o final do ano, quem sabe não, determina em nome de Jesus que até o final do ano deva sair o livro O Caminho da Excelência. E vamos contar com vocês, vamos trazer aqui para o canal aqui o lançamento, em nome de Jesus. E hoje, o nosso título é Humildade para adquirir conhecimento. Humildade para adquirir conhecimento. A humildade é o item que você mais deve carregar junto com você. A humildade é ser gentil. A humildade é tratar bem as pessoas. Às vezes as pessoas acham que humildade tem a ver com pobreza. Não, não tem nada a ver. Uma pessoa humilde não é necessariamente uma pessoa pobre, tá? Uma pessoa humilde é uma pessoa que consegue valorizar o próximo. Uma pessoa que consegue então, se colocar no lugar do próximo. Por que eu vou ser grosso? Porque eu não quero chatear o meu irmão. Então eu não serei grosso com ele. Por que eu vou ser uma pessoa gentil? Porque eu gostaria que as pessoas me tratassem também com gentileza. Infelizmente, a gente lidar no dia a dia com pessoas que são extremamente arrogantes, mas elas não percebem o quanto de portas tem fechado em sua vida. Porque ninguém quer ter perto uma pessoa que é insuportável, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é egocentrista, uma pessoa que só pensa em si. Porque quando nós deixamos de ter humildade, é porque nós não nos importamos com o próximo. Nós já ferimos aí um dos 2 grandes mandamentos da Bíblia, que o primeiro é amar o seu Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então a humildade, eu estou já executando esse 2º mandamento que Jesus deixou para nós. Tá? E a humildade, ela vai fazer com que as pessoas, elas vão fazer por obrigação, mas elas queiram te ajudar. Poxa, mas que pessoa bacana, que pessoa legal, que pessoa gentil, que pessoa educada, né? Poxa, aquela pessoa me ajudou, então sente a necessidade de também ajudar. No decorrer da sua vida, se você for plantando essa humildade, você vai deixando portas e portas e portas abertas. E isso é importante. No último capítulo que eu ministrei, na semana passada, eu falei sobre... Foi o primeiro capítulo que eu falei sobre a minha história, né? Como eu comecei a minha vida profissional. E lá eu conto, né, que eu fui atrás de um emprego como estagiário, já tinha um currículo muito bom, tinha 16 anos de idade, mas já tinha 8, 9 diplomas na área de informática. Para aquela época era muito à frente, né? Dos meus concorrentes, vamos dizer assim. Mas quando eu fui me deparar com a vaga, o que tinha para mim era uma vaga de estoquista. É isso mesmo, você vai com um currículo com 9 diplomas e o que tem é uma vaga de estoquista, sendo que o meu perfil era totalmente para tecnologia. Mas eu olhei para aquela porta que se abriu
apenas como o primeiro passo. Eu olhei como fosse a minha vitrine, porque se você não estiver sendo visto por alguém, não adianta você ter um monte de conhecimento, ser o bambambam, ter um excelente currículo, se ninguém está te vendo atuar. Ah, João, mas você não estava atuando na área que você queria, não tem problema. As pessoas, muitas vezes, não é que você tem que atuar na área que você quer. Você tem que ser bom, você tem que ser competente no que você estiver fazendo. E eu aceitei aquela vaga, comecei como estoquista, fiquei 1 ano, fui promovido, né, durante o processo desse 1 ano, eu era estagiário, depois passei a ser efetivo. E, depois de 1 ano, a minha gerente me chama e fala, eu consegui, ela falou com essas palavras, eu consegui uma vaga para você no CPD. Eu consegui convencer o dono da empresa a te dar uma oportunidade no CPD. Agora, eu te pergunto, ela tinha obrigação de lutar por mim? Ela tinha obrigação de querer me ajudar? É claro que não. Por que ela fez isso? Porque eu mostrei ser, primeiramente, uma pessoa humilde, porque eu encarei ali a porta que estava aberta, eu entrei nela. Segundo, nesse 1 ano, eu fui competente no que eu fiz, no que eu fazia. Tá? Então, se era estoquista, então eu ia fazer o melhor trabalho. Se era para limpar chão, então eu teria que fazer o melhor trabalho. Porque as pessoas vão te levar para o próximo nível olhando o que você faz hoje, não é olhando o que você vai fazer amanhã. Ah, o João não é bom nisso aqui hoje, mas ele pode ser bom nisso aqui amanhã. Não. O que vai motivar as pessoas a te ajudar é olhando o que você faz hoje. E como você exerce suas funções hoje, seja ela no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito espiritual. Porque em todas as áreas nós temos que ter crescimento e evolução. Em todas as áreas nós precisamos de pessoas, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, ela chega para mim e fala, eu consegui convencer o dono a te promover. E aí eu fui para a área de tecnologia e comecei a minha vida profissional ali. Então eu trouxe essa história por quê? Porque foi uma coisa que eu plantei, que foi a humildade. A humildade. Agora uma coisa que eu ainda não contei, eu vou contar para vocês. Essa empresa, esse local que eu trabalhava, era um prédio, né, uma área bem grande, de vários terrenos, e tinha um prédio que tinha acabado de ser construído. Um prédio muito bonito, né, moderno, que estava sendo construído. E eu trabalhei ali mais ou menos por uns 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos, né? E tive muito sucesso ali, me dei muito bem ali. Eu recebi uma oferta de emprego depois de uma empresa própria de tecnologia, e aí foi quando eu saí. Mas se passaram-se alguns anos. Aí eu abri minha própria empresa, né? Passaram-se alguns anos que passei as minhas dificuldades, cresci, aprendi, a empresa se desenvolveu. E depois de mais ou menos 13 anos, depois de 13 anos, me liga um amigo, falando, João, você já comprou a sede própria da tua empresa ou você está pagando aluguel ainda? E eu falei, eu ainda estou pagando aluguel. Ele falou assim, olha, surgiu aqui para mim um imóvel, né, que eu estava alugando para a prefeitura, mas o pessoal está estragando muito o imóvel, e eu gostaria de te oferecer ele, te mostrar esse imóvel, eu acho que tem tudo a ver com a tua empresa. E eu disse, tudo bem, vamos lá. E ele foi até a minha empresa, me buscou e me levou até o imóvel. Quando eu cheguei no imóvel, fiquei olhando, reparando, e que imóvel que era? Era o imóvel daquela empresa que eu trabalhei como estoquista. Aquela empresa que foi meu primeiro emprego, comecei minha vida profissional ali. Aquele prédio que era tão bonito, tão moderno, ele estava me oferecendo aquele imóvel. Então aquilo me trouxe um monte de lembranças de como eu comecei. E aí eu negociei com ele, ele me fez um preço assim, um preço e forma de pagamento, né, sobrenatural de Deus. Fechamos o negócio, reformei o prédio, estava um pouquinho estragado, mas reformei tudo. E aí um dia eu estou sentado na minha sala, que eu fiz lá, e de repente Deus me trouxe uma lembrança, falou assim, ó, é aqui que você sentava, você lembra? Deus falou assim, você lembra que era aqui que você sentava quando você trabalhava aqui como funcionário? Eu não tinha reparado isso, mas eu acabei construindo minha sala.
onde eu sentava antes. Mas assim, foi involuntário. E Deus falou para mim assim, aqui você plantou humildade. Aqui você plantou excelência. Então aqui você está colhendo o fruto daquilo que você plantou. Então foi muito forte isso na minha vida. É um testemunho que quando eu conto leva mais de hora para contar ele inteiro. Mas é um testemunho muito forte que a humildade ela sempre fez parte da minha essência. Sempre. Eu faço questão de tratar as pessoas bem. Eu faço questão de ajudar quando eu posso ajudar. Eu faço questão que as pessoas me veem como uma pessoa humilde, educada. Se precisar, até me esforço para isso. Mas por que isso, João? Porque eu sei que é esse fruto que vai trazer as boas colheitas. E eu preparei uma palavra da Bíblia, né, uma palavra de Deus, que nos remete à humildade, que é sobre Salomão. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Primeira coisa que remete uma pessoa a ter humildade é ela entender a sua insuficiência perante Deus. Entender que nós não somos superiores a Deus e que nós precisamos do Senhor para nos conduzir. E foi exatamente isso que Salomão fez. Quando ele pede para Deus sabedoria, ele diz, eu não tenho a sabedoria que o Senhor tem. Quando ele pede para Deus discernimento, ele diz, sem a tua ajuda, eu não vou conseguir discernir entre o bem e o mal. Então, ele expressa essa humildade. E com essa humildade, Deus remete a ele uma sabedoria que trouxe tudo o que ele não pediu. Porque ela era a raiz base, ela era a semente. O fruto da sabedoria foi tudo que Salomão adquiriu, colheu, a pessoa como ele era visto. Muitas vezes não. Se você pegar uma maçã e cortar ela, você vai saber exatamente quantas sementes tem. Mas se você plantar uma semente, jamais você vai saber quantas maçãs irão nascer. E a humildade é exatamente isso. Ela é a semente que nós precisamos plantar todos os dias para colher a abundância, a presença, a paz, abrir as portas, todos os frutos, né, que ela traz é abundantemente maior, muitas vezes, do que nós sonhamos e nós almejamos. Né? Então, Deus deu para Salomão uma sabedoria que ele passou a ser o homem mais sábio da terra, onde outros reis saíam de seus reinados, iam até Salomão para ouvi-lo. As pessoas queriam ouvir Salomão, queria entender, ouvir, aprender com Salomão. E as pessoas, elas vão querer te ouvir se você for uma pessoa sábia. Elas vão querer estar perto de você. Elas vão querer adquirir um pouco daquilo que você sabe. Então, uma pessoa humilde, como eu disse, não está relacionado à questão financeira, mas está relacionado ao comportamento. Quando Salomão expressou humildade com o Senhor, ele não era pobre, ele já fazia parte do reinado. Quando Salomão expressou humildade com o Senhor, ele não era um assalariado, ele não era um mendigo na rua, não. Então, o Senhor viu aquela semente e frutificou na vida de Salomão coisas que ele nem imaginava. Salomão recebia por ano, eu estava fazendo um estudo, lendo um pouquinho sobre Salomão, ele recebia por ano 25.000 toneladas de ouro.
Todos os reinos ao teu redor pagavam tributo para Salomão. Gente, 25 mil toneladas de ouro, não sei nem calcular isso aí, o que seria isso hoje, só de tributos. É muita coisa. Na Bíblia diz que ninguém nunca tinha sido tão rico e ninguém nunca será tão rico quanto Salomão foi. Nós temos hoje homens bilionários, na verdade já trilionários, né? Nós já estamos aí com, se nós falarmos em reais, trilionários, em dólares, fortuna estimada aí a quase 500 bilhões de dólares, né? Mas não chega perto da fortuna, da abundância que Salomão tinha. E outra coisa, Salomão não tinha só o dinheiro, Salomão tinha o respeito. E isso é importante, tá? Um outro texto que eu também separei aqui foi em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser repetido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então imagina, Jesus, o Filho de Deus, também Deus, se colocou em forma humana para ser humilhado, para ser pisoteado, para ser esculhambado, para ser crucificado por aqueles que nem expressavam a gratidão pelo que Deus já tinha feito. Quando eu olho para esse texto, eu lembro diretamente de Lúcifer, porque Lúcifer tinha uma posição de honra, uma posição destacada no reino dos céus. Diz a palavra que ele era o anjo, né? Um anjo de luz. E ele recebia a glória de Deus. Só que tem seres, né? Pessoas que não estão preparadas para receber posição de poder. E muitas vezes, quando você não tem o seu coração preparado para receber uma posição de poder, você vai colocar tudo à perda. Tudo vai se exaurir pelos vãos dos dedos. Por quê? Porque não tem como um líder continuar líder, na verdade ser líder, se ele não expressar humildade. Não tem como. Eu tenho mais ou menos um pouquinho mais de 100 colaboradores. E desde a faxineira, a pessoa que limpa, até o meu gestor mais alto, eu trato com a mesma educação e com a mesma consideração. Se eu passo, bom dia, como que você está? Tudo bem? Com todos. Por que isso? Por quê? Porque nós temos que ser uma pessoa agradável. E também a humildade, ela traz para um líder a maneira dele servir. Jesus nos deu muito esse exemplo de ser um líder que serve os seus liderados. Aquele momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos confundiu a cabeça de todos, principalmente de Pedro. Confundiu totalmente ali. O que Jesus está fazendo? Peraí, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus lavando os meus pés? Não, peraí, não posso deixar isso acontecer não. Mas ele disse, olha, para você ter comunhão comigo, eu tenho que lavar os seus pés. Então, quando um líder expressa essa servidão ao seu liderado, muitas vezes, ele expressa dizendo, olha, assim como você luta por mim, pelo meu negócio, eu também luto por você. E uma coisa bem interessante que eu já também falo nas minhas palestras é que se você quer ter uma equipe que realmente lute por você, que realmente lute pelos seus ideais, pelo seu planejamento, faça ela entender que você luta por elas. Porque é uma troca. Essa questão de patrão e funcionário é simplesmente uma posição.
mas não quer dizer que um é melhor que o outro. São pessoas iguais, são seres humanos iguais e estão em posições diferentes. Mas tem uma coisa que tem que ser igual, é a troca de servidão. Então, um funcionário vai servir o teu patrão em cima daquela função da melhor maneira possível para prosperar o seu patrão. Assim como o patrão vai prosperar o seu negócio e olhando para o seu funcionário e querendo vê-lo prosperar também, criando situações para isso. Isso é importante. Eu tenho hoje colaboradores que estão comigo há 18 anos. A empresa tem 22 anos. E eu tenho colaborador com 18 anos de casa. 18 anos de casa. Por quê? Porque nesses 18 anos foram, né, que são mais de um, pessoas que se dedicaram de tal maneira no negócio, vestiram tal maneira a camisa, que a minha visão de liderança, de querer que o meu liderado prospere, levou eles a prosperar, levou eles a crescer. Eles conseguiram enxergar algo que dificilmente ele encontraria em outros locais. E o que aconteceu? Eles permaneceram ali e hoje já tem participação na empresa também, né? Então chegou um momento que a gente falou assim, não, esses aqui são os pilares e eles merecem também ser dono, ter uma visão de dono. Então não tem como você não colher os frutos da humildade. Não tem como você não colher os frutos de querer o próximo bem. Então, Jesus falou isso aqui, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, né? Paulo, perdão. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, ele aceitou ser menos do que ele era naquele momento. Porque Jesus não estava preocupado com o status dele. Jesus estava preocupado com o próximo. Às vezes, a tua busca por status faça com que você não consiga ajudar o próximo, querer o crescimento do próximo, querer que o outro prospere, porque está preocupado apenas consigo. Você, muitas vezes, precisa se colocar menos do que você é, para que lá na frente você possa ser muito maior do que você almejou. E isso, muitas vezes, nós sabemos nos comportar mediante a locais, né? Por exemplo, se você está numa reunião, né, com pessoas de um nível maior, né, um status maior, você vai se comportar para aquele ambiente. Mas se você está num momento onde você está num círculo de pessoas ali mais menos favorecidas, né, financeiramente falando, né, não adianta você estar lá falando do carrão que você tem, ou que você é comprado, da viagem que você fez. Não, gente, pelo amor de Deus. Tenham ciência que muitas vezes você tem que se colocar perante o próximo que está na sua frente para que ele não se sinta humilhado. Não se sinta colocado para baixo. Então você tem que se preocupar com isso. E tem pessoas que, pelo contrário, quando vê pessoas que têm menos poder aquisitivo que ela, faz questão de falar de tudo que pode, tudo que consegue, como para aquilo alimentar uma paz interior, um ego interior, que na verdade é como uma bolha de sabão. É sensível, explode fácil, não tem sustentação. Tá? Mas quando você busca ali, né, se colocar naquela situação com uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila, as pessoas até dizem, nossa, como essa pessoa é humilde, né? Tem tanta condição, mas sentou com a gente, comeu com a gente, falou com a gente. E isso é importante. E uma coisa que tem me preocupado bastante é em construir uma família nesses princípios. Né? Eu sempre levo, primeiro com um exemplo, mas depois também ensinando com palavras para os meus filhos como exercer essa humildade e consideração pelo próximo. Porque eles já vêm numa situação melhor do que quando eu vim. E se eu não instruí-los, ele não vai ter noção
muitas vezes, de como se portar em ambientes que está num nível menor do que eles estão acostumados a viver. E um dia, nós estávamos em viagem, a gente gosta de viajar de carro também, e nós viajamos, estávamos voltando, e estava mais ou menos na hora do almoço, já tinha passado um pouquinho a hora do almoço, e nós tínhamos que parar para almoçar. E eu passei uma cidadezinha pequena, e já estava tudo fechado os restaurantes. Acho que já eram umas 2h30 da tarde, mais ou menos. Estava tudo fechado os restaurantes. E aí eu achei como fosse uma vendinha, um restaurantezinho bem simplesinho, né? Que estava com a porta aberta ainda. Aí eu parei, entrei, perguntei se vocês ainda estavam servindo almoço. A senhora me disse, olha, já estão encerrando, mas nós temos arroz, feijão, temos uma salada, né? E se você quiser, a gente frita um bife e um ovo para vocês, né? Mas pensa num lugar bem humilde, né? Bem humilde mesmo. Eu falei, tá ótimo. Fui lá no carro e falei, tem almoço aí. E aí nós entramos. E aí, pra vocês terem uma ideia, ficava um banheiro pro lado de fora, tinha uma portinha de madeira. E aí, os meninos foram no banheiro, tal, sentamos naquela mesa de bar, né? Aquelas cadeirinhas de ferro. E aí ela trouxe, né? Servimos ali arroz, feijão, salada. Ela trouxe ali o bife, o ovo. E aí eu vi todo mundo sentando, comendo, se alimentando, se esbaldando. Ninguém reclamou de nada. Ninguém falou nada, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque aquilo mostrou que estava dando certo. Estava dando certo, né? Nós podíamos estar em um resort alguns dias antes, 2 dias antes, comendo a melhor comida, mas não queria dizer que eu não poderia sentar naquele restaurante para também comer. Para mim, naquele momento, era a melhor comida. Então, é isso, sabe? É isso. Você não é obrigado a ficar o tempo todo buscando o melhor, buscando na questão de exigir que só venha o melhor, exigir que só venha o mais caro, exigir que só venha de acordo com a situação que você está. Não é isso não, gente. Tá? Então, nós temos que carregar conosco a paz. É a tranquilidade. É consciência que nós viemos para esse mundo sem nada. Viemos pelados e sem nada. Ah, meu pai era rico. Tá, mas você não era, você veio sem nada, né? E assim como nós viemos sem nada, nós também vamos sem nada. Físico, de bens materiais. Mas nós podemos ir para o céu com grandes galardões. E um grande galardão é realmente tratar o próximo e querer bem o próximo como a si mesmo. É plantar a humildade, plantar esse amor perante com as pessoas. Em Lucas, capítulo 2, versículo 32, também fala, né, que a humildade é a base para servir, aprender e crescer. Então, se nós somos humildes, nós temos a base para aprender, crescer e servir. Servir, aprender e crescer. Essa é a base da humildade. Porque quando nós temos a humildade de entender que nós somos, que a nossa sabedoria, ela é sempre muito aquém daquilo que nós ainda podemos aprender, nós estaremos buscando o próximo passo. Se você entender que o teu conhecimento, se você entender que a tua sabedoria, ela ainda é pouca perante aquilo que Deus pode te dar, você vai estar disposto a aprender. E estando disposto a aprender, você vai crescer. Então, por exemplo, eu já fiz cursos repetidos, né? Não com a mesma pessoa, não com a mesma escola ali, mas com temas repetidos, porque eu falo, poxa, eu posso ter perdido ali 5%, 10% que eu não peguei, que pode fazer diferença na minha vida. Então pode acontecer isso. E às vezes você vai lá, você senta na cadeira, ouve 95% das mesmas coisas que você tinha ouvido. Mas 5% que você não tinha ouvido, ou não tinha prestado atenção, pode fazer a diferença no teu futuro. Pode mudar toda a tua realidade. E isso é humildade. Fala assim, eu
nunca vou saber o suficiente. Nunca. Eu nunca posso deixar de aprender. Uma outra coisa, não quer dizer que uma pessoa que tem menos escolaridade que você, que tenha uma posição financeira menor que você, não tenha nada para te ensinar. Jamais. Porque a escola da vida, ela ensina as coisas que curso nenhum ensina, que coach nenhum ensina, que treinamento nenhum ensina. A escola da vida traz coisas que apenas quem viveu pode falar e ensinar. A escola da vida traz ensinamentos que só quem viveu poderá ter propriedade para ensinar. Então, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Pessoas que têm um grau de escolaridade menor, que têm uma posição financeira menor, acham que aquela pessoa não sabe de nada. E não é assim, né? Principalmente os mais velhos, eles viveram situações em suas vidas que trouxe uma sabedoria que talvez é o que falta na sua vida para você dar o próximo passo. Talvez é o que falta na sua vida para você ter frieza em determinada situação, determinada decisão. E você está deixando de ouvir. Ah, porque meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, meu tio, meu avô, ninguém sabe de nada. Não, eles são um tempo antigo, não existe tempo antigo. Existe tempo. E tempo, ele é vivido. Então, não adianta você, com 20, 30, 40 anos, querer discutir algumas situações com pessoas de 60, 70, 80 anos, que ela viveu e você não. Tá? Assim também, não quer dizer que pessoas que tenham menos vivência que você, né? Que você, por exemplo, você tem lá 30 anos, e aí um jovem de 20 anos quer te dar um conselho e você não, você tem só 20 anos, não vou te ouvir. Não pense assim também. Por quê? Porque Deus pode trazer sabedoria para aquele jovem de 20 anos e uma sabedoria que pode também te ajudar. Você está entendendo que o importante é você ouvir? Que o importante é você ter humildade para ouvir o que o próximo tem a dizer e tentar entender se tem algo ali que pode somar com você? Ah, então isso é muito importante. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, que remete exatamente a isso. A você entender que as pessoas que Deus traz aproximando de você são pessoas que Deus tem algo a te ensinar. Ah, João, mas que veio foi uma pessoa que me deu um golpe, foi uma pessoa ruim, mas Deus tinha algo também te ensinar. Porque se você não conviver também situações com pessoas más, como você vai saber o que é bom e o que é mal? Se você também não ter pessoas ali, para ter alguns períodos que Deus permite ver com pessoas enganadoras, como você vai entender o perfil do enganador? Tá entendendo? Então assim, você preste atenção em tudo que Deus tem colocado ao teu redor, para você possa medir e possa ter discernimento. O que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar com aquilo? O que Deus quer me ensinar com essa pessoa? Com aquela outra pessoa? Tem pessoas que vão vir na sua vida e vão ficar. Tem pessoas que vão vir na sua vida por um período e vão sair. Por quê? Porque era apenas o período que Deus queria que você aprendesse algo com aquela pessoa. Ou que a pessoa ia somar algo na tua vida. Mas você foi agora para um novo estágio que aquela pessoa não faz mais sentido. E aí, não é que você vai falar assim, eu não preciso mais de você. Não é isso. Mas tem pessoas que você tem que deixar embora, porque na verdade é Deus que tira. E você tem que deixar embora. A gente se prende a essas pessoas, não quer deixar embora, não. Deixa embora. Tá? Então aprenda, tenha humildade para aprender, enquanto Deus colocou ela ali, mas no momento que Deus falar assim, olha, agora é a hora dessa pessoa aí, você seguir o seu caminho, deixa aí, segue o seu caminho, vai vir outras pessoas, outras situações que você precisa aprender, você precisa pro crescimento, para te levar onde Deus quer que você chegue. Porque eu acredito muito que todos nós temos um propósito. Eu acredito muito que eu estar aqui hoje, por exemplo, ministrando esse programa, né, tá apresentando o AdnaCast, para mim é um propósito de Deus na minha vida. Primeiramente porque eu não lutei, não que eu não teria que lutar pelo que eu quero, mas o propósito que Deus tem para nossa vida, ele vai meio que te direcionando.
eu não briguei, não lutei, não pedi, né, não busquei construir o AdnaCast. Não. Quem fez isso foi Deus. Então chegou, né, um convite do irmão, uma ideia, onde falei, vamos orar, vamos conversar com o pastor. E as coisas foram acontecendo. E hoje nós estamos aqui, né, já no terceiro ano, acho que terceiro ou quarto ano, terceiro ano do AdnaCast. Mais de 70 episódios já do AdnaCast. E eu vejo o quanto tem sido propósito de Deus isso aqui. E eu me esforço hoje para poder estar aqui com vocês, para poder manter a minha presença, poder, né, organizar a minha agenda, mas nunca deixar de fazer essa obra que está dentro do propósito que Deus tem para mim. Aí você pergunta assim, mas João, como que você sabe que está no propósito que Deus quer para você? Porque é muito claro. Primeiro, para Deus me colocar aqui, eu tive que me preparar antes. Então, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, foram surgindo situações onde eu estava ministrando, onde eu comecei a dar treinamento, palestras, e eu olho para trás hoje, né, eu olho no retrovisor da vida hoje, e eu vejo que eram estágios que Deus estava me preparando para um dia poder ministrar um programa ao vivo para vocês. Já pensou nisso? Então, assim, eu não tinha noção nenhuma onde isso ia chegar. Mas para as oportunidades chegar, essa eu vou falar para essa câmera aqui, ó. Pessoal, isso aqui é muito forte. Para as oportunidades chegar na sua vida, você tem que estar preparado. Não existe oportunidade para quem não está preparado. Para quem não está preparado, as oportunidades nem se manifestam. Esteja preparado para aquilo que Deus tem para você, por propósito que Deus quer te colocar. Isso quando eu trago isso para a vida, eu olho, por exemplo, para a minha posição de gestor na empresa. Quando eu preciso de contratar alguém para um cargo maior, primeira coisa que eu faço é olhar para quem está ali comigo. Olhar para todos os colaboradores, né, e ver se algum deles está preparado para subir de nível. Tem alguém aqui que está preparado, que eu vejo como preparado para assumir essa função? Se tem, eu vou chamar essa pessoa para conversar e ela terá a oportunidade, né, de dar um passo a mais. Mas quando eu olho e não tem, eu não falo para ninguém. Eu não falo para as pessoas, olha, você tem uma oportunidade agora, mas você não está preparado, então você perdeu a oportunidade. Não, eu não falo isso. As pessoas nem ficam sabendo que houve aquela oportunidade, porque elas não estavam preparadas. Tá entendendo? E aí eu tenho que buscar pessoas de fora. Então assim, ó, se você não estiver preparado para o próximo nível, se você não estiver preparado para as oportunidades, você nem vai ficar sabendo. Não vai nem ficar sabendo. E aí muitas vezes você reclama que não é uma pessoa que tem recebido oportunidades na vida. E às vezes isso está ligado diretamente ao nosso tema de hoje, que é a humildade. Porque se você não está preparado, é porque você não tem sido humilde o suficiente para entender que você precisa aprender mais, que você precisa continuar estudando, que você precisa continuar evoluindo, que você precisa continuar ouvindo as pessoas, né? Filtrando ali o que é bom, o que é ruim, o que te serve, o que não te serve. Então você está simplesmente vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, e você não está se preparando para as oportunidades, tá? Então, pessoal, é importante a gente saber que a falta de humildade, na verdade, o orgulho, ele é um obstáculo para o nosso crescimento. Toda vez que nós deixamos o orgulho prevalecer sobre a humildade, nós criamos, na verdade, um obstáculo para o nosso crescimento e para o nosso conhecimento. Porque conhecimento é crescimento, né? Que o título é humildade para adquirir crescimento, né? Então tenha humildade para adquirir conhecimento. Então
o conhecimento ele é o crescimento. Não existe uma pessoa que adquire conhecimento que ela não cresça. Se você adquire o conhecimento, você cresce. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, você está colocando uma barreira para o conhecimento e automaticamente para o crescimento. É isso, gente. Esse é o nosso AdnaCast de hoje. Esse ensinamento, esse treinamento abençoado. Espero que você tenha curtido o vídeo, que você tenha compartilhado, que você tenha nos abençoado, encaminhando para os amigos, para os familiares. Se fez sentido esse capítulo hoje para você, compartilhe, curta. Faça com que as pessoas também, o seu próximo, também tenha a oportunidade de conhecer, né, de aumentar o seu rol de conhecimento, possa ouvir este capítulo e possa romper na sua vida. Que Deus abençoe. Na próxima quinta-feira estaremos aqui no mesmo horário. Estaremos com o AdnaCast. E até semana que vem. Deus abençoe.